volume 2 de Berserk. Berserk 2, continuação da série de Berserk. Vídeo passado falamos do volume 1 e agora falar da continuação, né? A continuação no volume 2 ele traz os 2 próximos capítulos. Uma coisa que eu vi em Berserk é que os capítulos são bem longos, certo? Era mensal, não é isso? E vamos ter alguns esclarecimentos e também, pelo que eu li, algumas confusões que foram feitas na minha cabeça, né? Pois bem, seguindo de onde parou o primeiro eles param, termina quando eles encontram o artefato Berlit, que é, até onde nós não sabemos, mas tem um formato oval e tem um rosto desfigurado. Não sabemos nada sobre isso e aqui a gente já tem uma explicação melhor. Porém, por sequência, os personagens vão ter um desenvolvimento melhor, começando pelo senhorzinho, né, que está lá com Guts e o Puck. Ele fala que o nome dele é Vargas e ele era o médico do castelo do Conde, certo? E que ele era um senhor feudal, certo? Bem racional e tudo, porém humano. Só que chegou um tempo, depois que ele entrou em contato com o Berlit, ele deixou de ser humano. Esse é o primeiro caso, né? E aí, o que acontece? Depois que ele deixou de ser humano, o Conde passou a matar os humanos sem muita frequência, entendeu? Passou a matar doidado os humanos e tudo. E ele, como não queria fazer parte, quis fugir de lá do castelo. Infelizmente, ele foi descoberto e ele e a família foram torturados e somente toda a família dele foi morta. Só quem escapou foi ele, porque ele se fingiu de morto, mas também ele foi desmembrado, as pernas dele foram arrancadas e parte do rosto dele comido. Então, toda a família dele morreu e ele conseguiu fugir e levar com ele o Berlit. E desde então ele quer matar o Conde, certo? E aí ele fala, né? Não, eu vim estudando bruxaria, feitiçaria e tudo e nunca descobri o que isso faz. E o Guts fala logo de cara, né? Não, na verdade isso aqui é uma chave que abre um portal para um outro mundo, do mundo sombrio, que liberta os outros, que liberta os 5 God Hand. God Hand, os mãos de Deus. E eu não vou mentir, essa informação me trouxe um pouco de confusão, né? Porque 5 God Hand eu sabia que existia, mas o Guts não era um God Hand? E se ele é, por que ele não tá nesse mundo do outro lado, né? Que o Berlit abre? Não sei. E se ele não é, o que essa marca dele significa? Como ele conseguiu? Isso ficou em aberto, certo? Ele disse que o portal abre para os 5 God Hand e que ficou isso aí. Não sei como é que é, se ele é realmente um dos e por que se ele é um dos, por que ele não está do outro lado também, certo? Então, conversa vai, conversa vem, eles exploram, veem as plantas do castelo e tudo, e são surpreendidos, a parede do nada quebra, e quem é que aparece? Zondark, um guarda do Conde. O Zondark já apareceu, mas no primeiro vídeo eu não expliquei muito sobre ele, eu falei muito por cima, então vou dar uma contextualizada aqui, certo? Nessa cidade do Conde está existindo uma matança desenfreada de pessoas por causa de heresia, certo? Inclusive a própria população já está meio que prestando atenção nisso. Nossa, toda semana está morrendo gente, não sei o quê. E aí, no meio de uma dessas execuções, o Guts chega e dá uma provocada no Conde. Ele chega, pega a cabeça de uma mulher que tinha acabado de ser executada e joga para o Conde com a marca dele desenhada, né, na cabeça dela. E aí o Conde diz, não, isso aí
Obviamente uma provocação. Vou considerar como uma provocação. Certo? E por ter feito isso, ele gera muita revolta nos guardas, né? Os guardas vão abordar ele e ele mata todo mundo, né? Puxa a espada, é aquela briga, aquela sangue ensanguentada. E um dos guardas é o Zondark, né? Isso foi feito, foi dito, foi mostrado no capítulo 1. O Zondark, ele é mais parrudo do que os guardas que o Guts enfrenta. E ele não chega a matar, ele chega a desferir uns golpes nele, quebra a armadura e espanca o Zondark e deixa o rosto dele desfigurado, certo? Mas não mata. E aí, no meio da confusão e tudo, eles são salvos pelo Vargas, que joga umas bombas de fumaça e chama eles pro abrigo, o Guts e o Puck, certo? Então, a história começa eles dentro do abrigo, depois de toda a confusão lá com os guardas. E depois de tudo, no castelo do Conde, a gente vê o Zondark, que tinha apanhado do Guts, sendo tratado, né, dos ferimentos e revoltadíssimo. Pô, eu quero matar o espadachim negro. Eu quero o espadachim negro, não sei o que, morte ao espadachim negro. E chega lá o Conde e fala, você quer matar o espadachim negro? Ele fala, quero. E ele diz, beleza, então vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar um pedaço de mim para você matar o espadachim negro. E aí uma cena linda de um beijo de língua. Se você achou o beijo do Attack on Titan esquisito, esse aqui eu digo que ganha. Então o Conde mostra uma das formas dele, o negócio lá, e dá o poder dele pro Zondark, certo? Que ganha mais força. E que é esse Zondark que invade o esconderijo que está o Guts, o Conde, o Vargas e o Puck. Certo? Como eles descobriu onde era, não sei. Mas acho que pouco interessa, isso não vai explicar. E aí começa a luta do Guts contra o Zondark. Zondark agora bufado com o poder do Conde, né? E aí machado contra espada, o Guts puxa a espada e começa. Destrói todo o laboratório do Vargas. Peia para todo lado. E aí o Guts estaria em desvantagem se ele não fosse um espadachim excepcional. A gente vê as habilidades do Guts como espadachim nessa luta. Ele consegue lutar de igual para igual com o Zondark. E até mesmo ele consegue desferir um golpe de espada que arranca um dos braços dele, o braço direito, que era onde que portava o machado. Isso já devia ser quase uma luta ganha, porém o bicho já estava bufado demais, né? Tava apelão já. O braço dele se regenera, não como o braço, sim como um tentáculo. E aí fica mais difícil, né? Porque agora os golpes de machado, o tentáculo agarra o machado de volta e agora os golpes são aleatórios, pode vir de qualquer direção. Mais uma vez o Guts consegue, né, manter a luta de igual para igual, consegue desferir uns golpes e aí ele consegue uma vantagem e dá uma espadada que arranca um pedaço da cabeça do guarda. E aí é revelado pra gente, né, que na verdade não era bem o Zondark ali, sim o Conde, né, o Conde que estava controlando aquele corpo. E ele vê tudo, né? E o Vargas fica surpreso. Nossa, o Conde sai da cabeça do pedaço que faltava da cabeça e dá um sermão. Ele diz, olha, Vargas, depois eu cuido de ti e vou continuar a luta aqui. E a luta continua e as lâminas vão batendo na estrutura, espaço pequeno, né? E a luta da espada do Guts gigante e do machado lá começam a quebrar toda a estrutura até que chega um ponto que tá para ruir a casa e aí o Vargas e o Puck conseguem escapar por um alçapão e antes que tudo venha abaixo o Guts consegue ir junto com eles, né? Deixando tudo para cair em cima do Conde Zondark, né? Isso, vou chamar de Conde. Depois que caiu, eles conseguem escapar e vão para uma saída que dá no bueiro da cidade. Certo? Até aí, beleza, eles conseguem salvar o Berlit, que é a única coisa que conseguem tirar da casa, o resto se perdeu tudo.
E até aí é dado por vencida a batalha, o Conde foi destruído, e aí eles saem pelo bueiro e o Guts simplesmente vai embora, pega o Berrelit do Vargas e não quer mais saber dele. Vaza, foi embora. E o Puck é como se fosse a consciência do Guts, né? O Guts é aquele cara totalmente sem nenhuma empatia, sem nenhum senso de companheirismo, e o Puck quer ter, né? Quer que o Vargas acompanhe eles e tudo, e o Guts 0 e 10. Na cabeça dele ele diz, não, faria tudo, eu conseguiria tudo sozinho, aquele cara era inútil, não me ajudaria em nada. Então, depois da despedida, somos surpreendidos mais uma vez. Vargas é pego por um dos tentáculos e vimos que o Conde, na verdade, está vivo no corpo do Zondark, certo? Então é isso, o Puck tenta, né, convencer, pô, vocês deviam ser companheiros pelo menos nisso, os dois querem matar o Conde. Pra ser sincero, eu não sei porque o Guts quer matar o Conde, acho que ele não explicou isso. O Vargas, pô, ele teve a família toda morta pelo Conde, não é isso? E ele fala, poxa, ele acabou com meus membros, comeu parte do meu rosto. E aí, já o Guts eu não sei, mas enfim, ele tá com o Berrelit, ele tá indo atrás do Conde e eles sabem por alto, por fofoca da vizinhança, que vai ter uma execução feita no dia seguinte. E aí o Puck fica muito alvoroçado, né? Pô, a gente tem que salvar ele, não sei o quê, e você precisa salvá-lo, ele ajudou a gente, e o Guts simplesmente nem aí. Ele deixa por isso mesmo, deixa aquele inútil se lascar, ele nem devia estar querendo lutar com uma pessoa que é mais forte que ele. Isso é bem feito. E o Puck vai embora porque vai tentar de qualquer forma ajudar, certo? Só que o Guts, você vê a consciência cobrando, né? Ele vê que em partes eles são iguais, ele vê que o Vargas, ele se associa com o Vargas, né? Pô, o Vargas quer vingança. Eles veem que eles são desmembrados, né? O Guts, ele passa a mão no braço esquerdo que tá sem a prótese. Ele passa a mão no olho, inclusive foi aí que eu percebi que o Guts é cego de um olho. Eu não tinha reparado até aqui. Inclusive quando eu vi, eu voltei todas as páginas para ver se era. E vi que pela capa do primeiro volume a gente já... Aí foi que eu vi que realmente o Guts também, além de não ter um braço, ele não tem um olho, certo? E isso também o Vargas não tinha. E o Vargas fala uma frase que o Guts que também pegou no Guts. Eu fui escravo do medo. E adivinha quem também supostamente é escravo de um medo? O Guts. Guts provavelmente ele é atormentado por alguma coisa que eu até aqui suponho que seja um medo dele, certo? Então no dia da execução do Vargas, o Guts aparece lá e o Puck vê ele, certo? Inclusive essa parte me deixou muito decepcionado, certo? Porque eu sei que a obra de Berserk é uma obra adulta e que não tem esses negócios de finais felizes, mas eu pensei que o Vargas ia conseguir uma reviravolta ali, certo? Enfim, o Vargas ele é colocado na execução e é executado, certo? O Guts até vai lá, só que eu não sei se ele foi só para assistir ou se ele viu que não dava para ajudar, se ele ia para ajudar e viu que não dava, ele disse que ia se manter esperto lá. E o Guts, depois que o Vargas morre, ele de novo é perseguido pela aquela, eu diria, o medo dele, aquela figura. E pior ainda, a figura, em vez de ser com a cabeça dela mesma, assume a cabeça do Vargas que ele tinha acabado de ver rolando na execução. E aí isso impressiona ele. De tal forma que ele vai no túmulo, ele vai onde os corpos são descartados e vê o corpo do Vargas jogado ali, né? E ele pega a cabeça dele e diz, olha, eu vou tentar ser mais esperto que esse cara. Parece que ele morreu com algum ressentimento, certo?
E um acontecimento revelador aqui é que no meio dos corpos mortos começam a surgir espectros, almas. E o Guts começa a ouvir as vozes dessas almas e eu acho que ele consegue até ver. E acho que vozes e vozes começam a atormentar ele e até tentar possuir o corpo dele. Tanto que um até consegue. É mostrado aqui que o Guts, ele... um espírito consegue tomar o corpo dele por alguns segundos. E aí ele expulsa o espírito de repente. E assim termina o capítulo. Esse negócio das almas é até interessante porque teve um capítulo passado, no primeiro volume, que ele luta com zumbis esqueletos e depois que morrem, depois que termina, que amanhece o dia, ele termina de matar todos, ele começa a ouvir vozes, que eu pensava que eram vozes da floresta e tudo, mas pela informação que tive aqui, eu acho que não era. Acho que era dos mortos mesmo, atormentando o Guts. Ele diz que é perseguido por espíritos malignos, então eu acho que isso aí também acontece. Quando ele está em volta de um amontoado de coisas mortas ou mortos-vivos, as almas tentam possuir o corpo dele, alguma coisa assim. Tanto que no primeiro volume ele consegue dispersar elas com um tiro. Ele atira para cima. Aqui é no grito, certo? E o capítulo e a primeira parte se encerra com ele expulsando e indo em direção ao castelo do Conde, né? É isso aí, parte 2. E em paralelo com o que está acontecendo lá em cima, a pancadaria rolando, a gente tem uma conversa do Puck com a Teresia, que é a filha do Conde. A gente sabe um pouco mais sobre a história dele por meio dela. Ela é uma filha, ela vive trancafiada e pouco sabe sobre o pai. Tudo isso que o pai faz, sobre o que ele é hoje, ela não sabe. Pelo menos ela não sabe oficialmente, mas desconfia. Ela fala que tudo mudou na vida dele, diz que ele era um pai. Ele era um pai normal, era um bom pai e um bom senhor feudal. Mas tudo mudou quando ela, há 7 anos atrás, quando ela perdeu a mãe dela. E a morte da mãe dela foi ocasionada por um grupo de hereges que quiseram ocupar o feudo deles e o conde se opôs a essa ideia. Os hereges sequestraram a mãe dela, a esposa dele, e sacrificaram ela para os deuses dele. E desde então o conde vive a caçar hereges. Tudo bem, até aí poderia ser só uma história de vingança também do conde, mas a própria Teresia fala que ele mudou com o tempo e agora não quer mais nem saber se a pessoa é herege ou não, ele só mata indefinidamente. É como se ele fosse outra pessoa. Ou seja, ela sabe que o pai dela não é mais a mesma pessoa. Só não sabe que ele é um demônio. Um demônio, não é isso? E aí, voltando, Guts versus Conde, a gente tem uma luta muito desbalanceada, certo? O Guts até tenta dar algum dano no Conde, mas a espada dele... Até a espada dele, que é gigante, não supera o poder do Conde. O Conde ele mostra uma forma, é uma lesma gigante do tamanho do aposento dele, certo? Inclusive o Guts até tenta chamar a atenção para um lado. Usa até o senhor feudal lá, o senhor feudal para se chamar a atenção dele, mas não dá. O máximo que o Guts consegue fazer é desferir um golpezinho de leve nele. É um golpe forte, mas que não ajuda muita coisa. Então o Conde fala, não, você pelo menos conseguiu me desferir um golpe, mas não é o suficiente. E o Guts leva porrada de todo lado. E aí
o capítulo encerra com o Conde dominante nessa luta. O Guts jogado no chão e prestes a morrer pro Conde. Não sei o que esperar. Sei que o Guts não morre, né? Pô, tem 40 volumes antes da hora. Sei que ele não morre aqui, mas não sei como é que vão fazer pra... O que que o Guts vai fazer pra virar o jogo, não. Pelo visto, não é a espada que vai matar, que vai fazer o jogo virar aqui, não, certo? Então, capítulo 2 lido, e espero que devidamente explicado. Deixa eu só ver a luta deles aqui, ver se não tem realmente algum acontecimento que eu esqueci de falar. Não, eu acho que não. É simplesmente uma sequência bem grande de luta. Berserk, o bom de Berserk é isso, é que tem muitos quadros para explicar, você sabe bem o que está acontecendo. E é isso, é o Conde tentando, batendo no Guts, o Guts tentando de todo jeito, mas não dá. Chega uma hora que o Guts só tenta desviar dos golpes e um golpe acerta ele em cheio. E aí o Guts termina, vou deixar a imagem aqui, estirado na frente do Conde. E ele consegue, ele até arranca umas antenas aí da lesma gigante e não consegue. Então, capítulo 2, muito bom, porém, aquele negócio. O que são os God Hand? O Guts não é um God Hand. Ele é... Está torto aqui, peraí. Então, o Guts não é um God Hand. O Conde ganhou um poder que ele tem hoje pelo Berrelit. Então o Berrelit, além de ser um portal, é uma fonte de poder? Pode ser. Não sei. E o Guts? Essas almas que possuem o corpo do Guts, fazem isso com qualquer pessoa ou porque o Guts tem a marca do sacrifício? São essas perguntas que eu espero ter as respostas, certo? Então, o vídeo do segundo vai ficar por aqui. Já tô com o volume 3 nas mãos, então já vou, depois desse vídeo aqui, já vou ler para quem sabe na próxima semana termos o vídeo com as explicações do capítulo 3. É isso aí. Até a próxima.